de Jesus. Amados, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 e versículo 9. Nós vamos ler dois versículos. Neste momento, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na palavra do Senhor para a sua vida nesta noite, tá bom? Deus vai falar com você. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 e 9. Todos acharam? Amém? Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Amém? Vou repetir o texto para vocês, tá bom? Preste bastante atenção. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Graças a Deus. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Que a tua palavra fale conosco nesta noite, Pai, de uma maneira especial. Toca o coração de cada irmão que está aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor nos narra aqui que Elias, um profeta de Deus, que Elias ele é um homem atual, né? Ele é como nós hoje. Eu acho que não existe um profeta tão parecido com o homem moderno de hoje, ou enfrentando tanto os problemas do mundo moderno de hoje, quanto Elias. Elias enfrentou, irmãos, uma nação corrupta. Elias enfrentou, irmãos, um país, né? Ou um reino em que os seus governantes eram corruptos, eram ladrões, eram idólatras, só trabalhava por interesse próprio. O tempo de Elias, o povo enfrentava a dificuldade que nós enfrentamos hoje: fome, desemprego, problemas sociais dos mais variados. Então Elias, eu acho que Elias é um profeta do nosso tempo, ele é como nós hoje. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele, como homem de Deus, ele confrontou esses problemas. Ele não se escondeu dentro da igreja. Ele não ficou lá dentro da igreja se enchendo de poder e largou a sociedade à sua volta, a Deus dará. Mas a palavra do Senhor diz que ele enfrentou o problema daquela época, de uma sociedade idólatra. E a palavra do Senhor diz que ele foi para campo, irmãos, e enfrentou a dificuldade. Desafiou o rei Acabe, desafiou a rainha Jezabel, mostrou, irmãos, que Jeová era o Deus verdadeiro, a ponto, irmão, de levar o povo a concentrar-se numa região aonde ele provou, através do altar que ele clamou a Deus, e Deus mandou fogo sobre o altar. Mostrou ali, irmãos, que Deus era Deus verdadeiro, e mostrou que o Deus que o povo estava servindo, ou os deuses que o povo estava servindo, eram deuses falsos e mentirosos. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele clamou a Deus e Deus mandou fogo sobre o altar. E a Bíblia diz que ele mostrou que Deus, Jeová, era o único Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que depois, irmãos, ele matou os 400 profetas de Baal a espada. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que depois ele saiu dali e fugiu da rainha Jezabel, porque temeu a rainha Jezabel. E a Bíblia diz, irmãos, aqui que Eliseu se escondeu, mas Deus apareceu
come, bebe, porque grande é a sua caminhada. E a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, até o Monte Sinai. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, que era o mandado de Deus para que ele fosse para este monte, a Bíblia diz que ele foi para onde, irmãos? Para uma caverna. Você pode acompanhar o texto, diz assim: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Ele, irmãos, ao invés de fazer o que Deus mandou, que é ir até o monte, ele foi até lá, mas a Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna. E nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, que quem foge, irmão, quem muda o caminho que Deus traçou para a sua vida, acaba numa caverna. Quando nós deixamos de fazer o que Deus mandou que nós fizéssemos, nós acabamos numa caverna. E foi o que aconteceu com Elias. Ele se escondeu numa caverna. E o que eu quero falar para os irmãos dessa noite, irmãos, é a pedagogia da caverna. É o que nós aprendemos com a caverna, irmãos. O que nós aprendemos de Deus. Porque você não pode vir na igreja, você não pode vir à igreja, amado, e permanecer fazendo com que a tua vida continue do mesmo jeito. Você não pode não ficar enclausurado numa caverna espiritual aí na sua vida, porque Deus nos chamou para a liberdade. E a caverna, irmãos, ela não é lugar de crente. A caverna, irmão, não é o seu lugar. E quando eu estava orando a Deus, irmãos, nesta mensagem, Deus começa a falar com o nosso coração, amado. Deus começa a falar com o nosso coração, porque nós deixamos de fazer muita coisa, deixamos de ampliar o nosso ministério, deixamos de ser abençoados, deixamos, irmãos, de colocar a bênção sobre a família, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre a nossa vizinhança. Sabe por quê? Porque nós estamos limitados pelas paredes da caverna. E muitas pessoas dentro do nosso lar deixam de ser abençoadas. Muitas pessoas à nossa volta deixam de ser abençoadas. Muitas pessoas, irmão, deixam de alcançar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então nesta noite, amado, Deus vai nos ensinar que a caverna não é o seu lugar. Caverna não é lugar de crente. Caverna não é lugar onde crente deve estar. Porque Deus nos chamou, irmãos, para um algo melhor e um algo diferente para a nossa vida. E aí você fala para mim: pastor, mas que caverna é essa? Caverna, irmãos, primeiro, caverna é lugar de morto. Se você ler o texto da palavra de Deus lá em João capítulo 11, versículo 39, você vai ver que Lázaro, depois de ter morrido, foi colocado dentro de um sepulcro, que era uma caverna, foi enterrado lá. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi na casa de Marta e Maria e pediu para que abrisse, irmãos, aquela caverna. E a Bíblia diz, irmão, que Marta e Maria não queriam abrir, porque já fazia 4 dias e a caverna cheirava mal. Por quê, irmãos? Porque caverna é lugar de morto. E crente morto está dentro de caverna, só que ele não sabe disso. Crente morto está dentro da caverna. Ou crente, irmão, de caverna é crente morto, e ele não sabe que ele está lá. E ele não sabe, irmão, que ele está trancafiado lá. Ele não entende, ele não percebe. Somente quem está ali fora sabe. E Deus, nesta noite, irmãos, quer nos libertar. Glória a Deus. Aleluia. Porque caverna não é lugar de crente, caverna é lugar de morto. Caverna, irmãos, é lugar onde as pessoas se escondem de Deus. Crente que não quer um compromisso com Deus, ele se esconde na caverna. Ele se tranca dentro da caverna, irmãos, e aí ele começa a colocar um problema na vida das pessoas que estão à sua volta. Ele começa, irmãos, a achar que a igreja, que as pessoas, que o irmão, que a situação, que a circunstância, que o destino, que a vida
Abençoa, Jesus. Ele começa, irmãos, a achar que tudo, irmãos, é problema para ele. Aí ele vai e se tranca na caverna. E aí ele fica lá e acha, irmãos, que está fazendo bem. E ele acha, irmãos, que ele está no lugar certo. E quem está lá fora está no lugar errado. Porque a caverna é o lugar onde crente se esconde, irmãos. Muitas pessoas que têm ministério de Deus estão se escondendo dentro de cavernas. Muitos crentes que já deveriam estar, irmãos, já alcançando montes altos, excelentes, estão, irmãos, presos em caverna. Sabe por quê, amado? Porque tem medo do mundo, tem medo das coisas que estão à sua volta. E foi justamente o que Elias fez. Depois de tudo que Elias fez e que Deus fez através de Elias, irmãos, Elias não tinha motivo nenhum para se esconder de Jezabel. Mas a Bíblia diz que ele se escondeu e se irmãos, e teve uma autopiedade de si mesmo, achando que era o único. Porque nós encontramos esse problema, a pessoa acha que ele é o único crente e todo mundo está contra ele. E foi o que aconteceu com Elias, irmãos. Então, irmãos, caverna é lugar de morto, caverna é lugar de se esconder de Deus. Caverna, irmãos, é onde você se esconde da luta. Quando o crente entra na caverna, se esconde da luta, irmão. E esse texto eu quero ler para você, amado, em Juízes capítulo 6, versículo 9. Diz assim, versículo 2: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Começaram a se esconder em caverna, em vez de encarar o inimigo. Em vez de ir para cima do inimigo, se escondia em cavernas. E quem estava lá também, irmão, sabe quem era? Era Gideão. Gideão também, irmão, estava lá balhando trigo escondido. Porque quando, irmãos, nós nos justificamos, nós nos escondemos em cavernas. Quando nós queremos nos esconder das pessoas, quando nós queremos nos esconder da luta, nós achamos, irmãos, que a igreja não é boa mais para nós. Nós achamos que a igreja não é suficiente para a nossa vida mais. Nós começamos a olhar para a igreja e ver defeitos. Sabe por quê, amado? Começamos a ver defeitos. Não é a igreja, sempre tem os defeitos que você está vendo. A diferença, amado, é que você está querendo ir para a caverna. E só tem uma maneira de você ir para lá. Se você justificar a sua ida, é dizendo: a igreja não serve, a igreja está cheia de erro, o pastor é isso, a irmã é isso, me fizeram aquilo outro. Então vai para a caverna e fica malhando, irmão, os trigos lá, como fez Gideão. Mas se você está disposto a sair dela, o anjo do Senhor nesta noite fala para você, como falou para Gideão: homem valioso, varão valoroso, Deus é contigo. Aleluia. Mas caverna é lugar de morto. Você não é morto, porque Cristo te ressuscitou com Ele para a glória. Caverna, irmãos, não é lugar de se esconder de Deus, porque quando você se esconde de Deus, Deus não pode te abençoar, porque Ele está te procurando para te abençoar. Sabe por quê? Porque crente não corre atrás de bênção, não, irmãos. A Bíblia diz que todas essas bênçãos te alcançarão. E pelo que eu entendo, ela corre atrás de você. Você não precisa correr daqui para lá procurando bênção. Caverna, irmãos, é lugar de se esconder da luta, de se esconder daquilo que está preparado para a tua vida. Não adianta você fugir, meu querido. Não adianta você se esconder. Não adianta, irmão, você não tem jeito. Deus está moldando a tua vida, e a tua vida ela vai ser moldada nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades. Irmãos, caverna é um lugar, irmãos, de depressão e melancolia. A Bíblia diz que Elias estava lá escondido, ele estava em depressão. Você vai dizer: crente não fica deprimido? Sim, irmão, crente entra em depressão sim. A palavra do Senhor diz aqui que Elias estava em depressão, que ele falou: Senhor, me
me mata, eu quero morrer. Para quê que eu estou vivo? Então, irmãos, a caverna não é teu lugar. Caverna não é teu lugar. Então eu coloquei bem claro aqui: a caverna não é lugar de crente. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, que é o que Deus falou no meu coração. Deus vai te exaltar na caverna e vai te tirar de lá. Amém? O Espírito Santo falou bem claro: olha, eu vou te exaltar na caverna, mas você não vai continuar lá não, porque eu vou te tirar de lá, porque não é o Senhor. Aí você vai dizer: pastor, mas em base em quê? Você diz que Deus vai me exaltar, porque Deus exaltou Daniel nas covas dos leões, diz a palavra de Deus. Se você acompanhar comigo no livro de Daniel, no profeta Daniel, Daniel capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor, irmãos, presta atenção. E então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: rei, sabes, ó rei, que é uma lei. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, melhor dizendo, diz assim: e então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Irmão, não era crente que estava dizendo isso, não era pastor que estava dizendo isso, era incrédulo. É que estava dizendo para Daniel: olha, Daniel, você vai para a cova, mas o Deus que você serve, ele vai te livrar da cova dos leões. E a palavra do Senhor diz assim: e foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Havia uma sentença para Daniel ser morto na cova dos leões, mas a sentença do homem não é a sentença de Deus. A sentença do homem não é a sentença de Deus. E então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te do leão? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, para que não fizesses dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou com o mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Deus vivo. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus livrou Daniel na cova dos leões. Aleluia, Jesus. Ora, se Deus livrou Daniel na cova dos leões, Deus vai te exaltar na cova e vai te tirar de lá, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus exaltou Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus exaltou Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que os três foram lançados na fornalha, irmão, de fogo. E a Bíblia diz, irmão, que quando os três estavam lá, a Bíblia diz que o fogo foi aquecido 7 vezes mais. E quando todo mundo pensou que Sadraque, Mesaque e Abednego estava morto, a Bíblia diz, irmãos, que o rei olhou para dentro e viu mais um, a semelhança dos deuses. O próprio Deus estava presente na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê, amado? Porque Deus não deixa os seus filhos perecer na cova. Amém. Amém, meu querido? Quem entende diz amém. Amém. Então, amado, sabe o que eu aprendo aqui?
que você não entrou nessa cova porque você quis. Você não entrou nessa cova, irmão, porque Deus quis. Mas sem perceber, irmãos, você permitiu que o inimigo colocasse você dentro dela. E a cova que você entrou, e a caverna que você entrou, ela é lugar para morto, é para lugar para quem se esconde de Deus, para quem se esconde do problema. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus te tira de lá e te exalta lá dentro. Aleluia. Sabe por quê, amado? Porque Deus exaltou a José. Deus exaltou a José, meu querido. A Bíblia diz que José foi lançado dentro da cova, foi lançado dentro de um buraco, dentro de uma cisterna, pelos seus irmãos. Quando eles pensavam que tinha derrotado seu irmão, quando eles pensavam que tinham acabado com a vida do seu irmão, eles estavam se cumprindo a vontade de Deus. E quando eles foram ver o seu irmão novamente, a primeira vez foi quando lançaram na cova, e só viram de novo o seu irmão quando ele estava sentado no trono do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus exaltou José dentro da caverna, dentro da cova. Deus o exaltou. E Deus vai te exaltar também, amado. Deus vai te exaltar também. Mas depende, irmão, da credibilidade que você dá para a palavra de Deus. Depende, irmãos, da visão que você tem da palavra de Deus. Depende, irmãos, do que você está fazendo aqui nessa noite. Depende, irmãos, para que você veio neste lugar. Depende para o que você está fazendo neste lugar, qual o objetivo. E você saiu da tua casa para vir aqui. Se você saiu da tua casa para vir aqui ouvir Deus falar com você, Ele está dizendo para você: vou tirar você da cova e vou exaltá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Quero que você fique de pé em nome de Jesus, amado. O sermão é curto, nós temos ceia hoje. Eu quero orar por você, amado. Você que tem se sentido na cova, você que tem se sentido na caverna, você, irmão, que tem se sentido limitado. Não adianta você colocar culpa, irmão, na Jezabel. Não adianta você colocar culpa, irmãos, no Nabucodonosor. Não adianta, amado, você colocar a culpa no Acabe. Não adianta, irmão, você dizer que Deus te colocou aí porque Ele está te provando, não. Não adianta, irmão, você dizer que está aí porque teu irmão te colocou, porque a igreja te colocou, não. Você tem que começar a entender, amado, que muitas vezes o inimigo te levou para esta cova sem que você percebesse. Mas Deus vai te exaltar dentro dela e vai te tirar de lá. Quem crê diz amém. Amém. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai tocar no seu coração. Nós vamos orar. Se tem alguém nesta noite aqui, em nome de Jesus, que está desviado, se você está fora da presença do Senhor, você está numa cova. Verdade, Deus. Se você, amado, ainda não serve ao Senhor, você está numa cova. Se você, amado, está afastado da presença do Senhor já faz tempo, que às vezes você fala, estou legal, mas você mal aparece por lá, você está numa cova. Deus vai te tirar dela hoje, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a você vir aqui na frente, que eu vou orar pela tua vida. Se você, amado, que está afastado, se você que está desviado, se você que ainda não serve o Senhor e tem sentido que a tua vida está numa cova, vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida nesta noite. Deus vai tocar na tua vida nesta noite em nome de Jesus. Temos 4 pessoas, tem mais aí, irmãos, em nome de Jesus. Se você está sentindo numa cova, vem aqui na frente. Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Deus. Em nome, sabe o que, irmãos? Eu não brinco de ser crente. Nunca brinquei. Nunca brinquei. Quando eu prego, irmãos, eu tenho convicção absoluta. E Deus está falando com você. E Deus falou forte no meu coração: olha, eu não vou só te tirar de lá, não. Eu vou te exaltar lá dentro. Eu vou te colocar para fora.
Senhor. Se você vem aqui na frente, você tem a oportunidade de receber a oração, de Deus exaltar a tua vida, de Deus exaltar, amado. A casa do Senhor, a igreja é uma grande área e cabe muita gente aí. Louvado seja o nome. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu tenho dito para você, irmãos, em nome de Jesus, não tem como nós resistirmos, irmãos, à palavra de Deus. Não tem, irmãos. Não adianta, irmãos, eu podia vir aqui, meu querido, e ficar, irmãos, enchendo os irmãos de abobrinha. Podia vir aqui, irmãos, e falar 30 minutos em língua estranha, só fatiar aqui em cima. Não ia acontecer nada. E aí você ia falar, nossa, como o pastor é cheio do poder, aquele pastor é cheio de unção. Agora eu quero ver para você subir aqui e pregar, irmão, 30 minutos, mas pregar a palavra para que a pessoa ouça e queira mudar a sua vida. Então, amado, pode trazer quantas pessoas for. Se você trouxer 50 vão vir para Jesus, amado. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, é que está falando, Deus é que está trabalhando. Vamos orar em nome de Jesus. Cadê o pastor Eduardo? Aleluia, Jesus. Vamos